Boa noite, o grupo sou eu, Henrique, Filemon, Liza e Leonardo. A gente vai apresentar uma pesquisa sobre a rede Profibus. Eu vou apresentar as características particulares da rede Profibus. Essa rede é um protocolo de grupo fiel de bus, que é um padrão de rede industrial extremamente amplo e independente do fabricante, o que torna possível ser utilizado em larga escala. Ela possui duas características mais marcantes: a interoperabilidade e a intercambiabilidade. A primeira é sobre a capacidade da rede de se relacionar com outras, de diferentes fabricantes. E a segunda característica é sobre ser possível substituir determinados dispositivos ou equipamentos para outros dispositivos de outros fabricantes, sem alterar muito a operação desse processo. Historicamente, a Profibus ela surgiu na Alemanha em 87 da cooperação de empresas com o mesmo objetivo. Na época era necessário um protocolo para estabilizar um barramento de campo bit serial, sendo a padronização de dispositivos de campo um requisito básico. O protocolo ele tem três tecnologias: a DP, a PA e a Profinet. Essas duas primeiras elas serão mais especificadas nesse projeto ainda, nessa nossa pesquisa. Começou seu avanço através da automação da manufatura e desde 95 na automação de processos. Olá, eu sou a Liza e eu vou estar apresentando o tópico sobre as características particulares dos perfis Profibus. Já peço desculpas caso tenha algum barulho de fundo e também porque minha garganta não tá muito boa. Mas vamos lá. O protocolo Profibus DP, ele é a sigla para periférico descentralizado. No caso DP, né? É a sigla de periférico descentralizado. Ele é caracterizado pela alta velocidade de comunicação, ficando ali em torno de 12 mbs. E ele também possui uma resposta rápida, ali na ordem de 1 a 5 milissegundos. Outra característica que eu destaquei aqui é a interoperabilidade desse dispositivo entre diferentes fabricantes de dispositivos. Mas eu vou falar melhor sobre isso quando eu vou falar sobre o arquivo GSD. Ele também possui alta confiabilidade na transmissão troca de dados. Consegue suportar 126 dispositivos mestres ou escravos. E também possui versões com funções complementares. Eu destaquei aqui essas versões. A versão V0 ela vai definir as funções para a realização da troca de dados cíclicos entre o mestre e os escravos. A versão V1 ela é um complemento da primeira versão, sendo responsável por definir a comunicação acíclica entre mestre e escravo. E a versão V2 ela vai definir funções mais avançadas, como redundância e modo de comunicação isócrono. Além disso, essa rede ela tem a função de multimestre, onde vários mestres vão estar conectados no barramento. E esses mestres, eles são subsistemas independentes, onde cada um vai conter um mestre DP, classe 1, com seus respectivos escravos DP, ou dispositivo de diagnóstico DP classe 2. Agora falando sobre o arquivo GSD, ele permite que a maior parte da configuração do dispositivo seja feita de forma automática, porque ele contém os dados de configuração e características do dispositivo, e aí durante a configuração essas informações elas podem ser disponibilizadas para a rede, elas são disponibilizadas para a rede. E é justamente esse fato que vai possibilitar a interoperabilidade de dispositivos de rede entre diferentes fabricantes. E, por último, eu destaquei a distância máxima desse dispositivo, que é de 1.200 metros. Lembrando que quanto maior for o comprimento de rede, menor vai ser a velocidade de comunicação.
Agora a gente vai estar passando para as características do Profibus PA. Eu gostaria de começar esse slide me desculpando porque eu estou gravando pelo meu celular e aí na hora de passar do computador para o celular acabou dando uma confusãozinha ali nos slides. Mas aí na hora de mandar em PDF vai estar tudo certinho lá, bonitinho. É só aqui mesmo que eu tive que dar uma ajeitada para caber tudo. Mas enfim, PA vai ser a sigla para automação de processos e esse protocolo ele vai ser voltado para automação de processos, como a própria sigla já diz, né? Ele não vai exigir o uso de controladores, como por exemplo o CLP. Ele possui comunicação digital bidirecional, onde a comunicação vai ser feita sobre o mesmo par de fios. A comunicação ela é feita pelos próprios cabos de alimentação, sendo que alguns equipamentos podem necessitar de alimentação externa. Ela pode ser operada em locais com risco de explosão, são os chamados intrinsecamente seguros, locais intrinsecamente seguros. A manutenção, conexão e desconexão de equipamentos, eles podem ser feitos enquanto a rede está operando. O sinal de comunicação utilizado por essa rede é o de corrente alternada e ele vai funcionar ali na faixa dos 750 mV e 1000 mV. A velocidade dessa rede ela é de 31,25 kB. Ela suporta 32 equipamentos no mesmo barramento e o seu comprimento máximo é de 1.900 metros sem o uso de repetidores. E quando a gente utiliza até 4 repetidores, esse comprimento chega no máximo 9,5 quilômetros. É isso que eu tinha para falar sobre as características particulares da rede Profibus, PA e DP. E agora eu vou passar para os elementos da rede Profibus. A gente tem, na rede Profibus DP, a gente tem o mestre, classe 1, e esse mestre ele vai ser composto pelo controlador responsável pela troca de dados com dispositivos IO distribuídos, e esses dispositivos também são chamados de escravos. Os mestres classe 1, os mais utilizados entre eles são os CLPs e o PC. O mestre classe 2, eles vão ser as ferramentas utilizadas para configuração, monitoramento ou engenharia usada na partida do sistema, ou ainda para parametrizar e supervisionar os escravos DP. Um escravo DP, ele é o dispositivo periférico de I/O e normalmente são transmissores, atuadores, drivers, válvulas e painéis de operação. Já na rede Profibus PA, a gente vai ter um acoplador ou o link DPPA. Eles são responsáveis por fazer a interface entre a rede Profibus DP e a rede Profibus PA. Os derivadores, eles vão ser os elementos responsáveis por facilitar a derivação dos instrumentos PA. Aí, dentre eles, a gente pode destacar os protetores de segmento, que são os protetores de segmentos, eles vão ser aqueles que, caso aconteça algum problema, um curto-circuito, eles impedem que isso afete todo o resto do segmento. E a gente também vai ter a barreira de campo. O escravo PA, ele vai ser o dispositivo periférico de I/O e normalmente ele vem em forma de transmissor, atuador ou válvula. E era isso que eu tinha para falar. Obrigada pela atenção. Vamos falar agora sobre as aplicações do Profibus. Começando com o Profibus DP. O Profibus DP ele foi desenvolvido para poder trabalhar em operações com conexões de alta velocidade. E ele também tem baixo custo.
Ele é utilizado amplamente nos controles que precisam ser controlados com um tempo crítico e também está atualmente presente em mais ou menos 90% dos processos que utilizavam escravos Profibus. Os equipamentos que são interligados com o Profibus DP, a maioria deles são o CLP, o HAM, as interfaces remotas para sinais digitais e analógicos e inversores de frequência, soft starter, sensores, válvulas de controle e outros tipos de atuadores. Indo agora para o Profibus PA, ele é mais adequado para processos que não necessitam do trabalho do CLP, porque ele mesmo pode substituir essas funções porque essas funções que o CLP realizavam pode ser realizado por outros equipamentos interligados a eles. Ele também controla as variáveis digitais em linhas de produção em série ou células interligadas de manufatura. Ele é utilizado onde as conexões de sistemas de automação e sistemas de controle processos são como os transmissores de pressão, temperatura, conversores, posicionadores e entre outros. Na indústria, as redes de comunicação têm estado cada vez mais presentes, e para suprir a demanda de comunicação segura e confiável entre máquinas e equipamentos, diversos tipos de redes foram desenvolvidos. O protocolo Profibus é um exemplo disso, sendo utilizado por milhares de equipamentos industriais nas mais diversas aplicações, por exemplo, as plataformas de petróleo. Esse protocolo tem características que atendem às exigências e metas que empresas desse ramo procuram, como sua alta velocidade para a comunicação. Com a Profibus também, dispositivos de diferentes fabricantes podem comunicar-se sem a necessidade de qualquer adaptação na interface. Além disso, permite a manutenção e a conexão e desconexão de equipamentos até mesmo durante a operação, sem interferir em outras estações, em áreas potencialmente explosivas. E um outro ponto bem importante é que a rede Profibus vem sendo utilizada em aplicações críticas, onde a tolerância de falhas é uma exigência, como nas plataformas de exploração de petróleo. Um modo redundante que mantém a comunicação por um cabo, caso o outro seja rompido ou apresente dificuldade de comunicação, tem sido empregado para obter esta tolerância a falhas. O protocolo Profibus é um dos padrões mais utilizados e confiáveis na indústria. Conhecê-lo é fundamental para o profissional que atua ou tem o desejo de atuar em petrolíferas, ou mesmo para o profissional de eletrônica que pode deparar com esse protocolo em seu dia a dia.